Lixo. Estima-se que o mundo produza cerca de 7 a 10 bilhões de toneladas de lixo por ano. Se medianamente prensado, dá 333 voltas à Terra. Quase uma volta por dia. É muito lixo mesmo. De todos os tipos de lixo, o urbano é o mais complicado de se resolver. Ele é muito heterogéneo. São necessários caminhões especiais, caros, a sua recolha é lenta e demorada, as lixeiras são distantes e necessitam de manuseio constante. A decomposição da matéria orgânica produz o chorume, muito rico, mas contaminado, e ainda se perde muita terra por ano para o acomodar. E como os países mais evoluídos estão lidando com tamanho desafio? Reciclando o mais que podem e incinerando o restante. A Alemanha e o Japão já quase não colocam nada em aterros sanitários. Eles iniciaram os seus programas numa época em que a única tecnologia disponível eram os incineradores. Atualmente, estão evoluindo para os gaseificadores, no caso do Japão, e para biodigestores, no caso da Alemanha. A parte orgânica pode ser transformada em excelente adubo orgânico e os plásticos, vidros, papéis e metais são reciclados. O restante é tratado termicamente. Os produtos resultantes desse tratamento térmico reduzem o seu volume a cerca de 10% e podem ser usados como complemento de asfalto, aditivo na construção civil ou como manta nos aterros sanitários. Mas não nos enganemos, o trabalho é imenso. Se quisermos entender melhor tudo isso, primeiro vamos ter que saber o que é lixo. Lixo é tudo que não tem mais serventia nem valor econômico. Como não tem mais utilidade nem valor, nós simplesmente descartamos, com consequências desastrosas para o meio ambiente. O plástico, por ter uma durabilidade muito grande, acumula-se no oceano, nas confluências de correntes. No Oceano Pacífico existe uma sopa de plásticos numa área estimada equivalente a 2 Estados Unidos, e a maior parte das mais de 250 espécies de animais que habitam a região têm plástico em seu sistema digestivo. E como está sendo tratado este assunto no Brasil? Muito mal. Só 10% da população tem coleta seletiva na porta, 80% tem coleta normal e 10% não tem qualquer tipo de coleta. Uma boa parte dos detritos recolhidos, cerca de 40%, ainda são depositados em lixões, apesar de ser proibido por lei. Estudos comprovam que a coleta seletiva é quase 5 vezes mais cara, o que complica ainda mais este quadro. E o percentual de reciclagem é muito baixo, cerca de 13%. Maior parte do lixo urbano é orgânico e, portanto, biodegradável, de fácil reciclagem através de compostagem ou de biodigestores, com grandes ganhos para o meio ambiente e, mesmo assim, a quantidade reciclada é ínfima. O Brasil, infelizmente, tem uma grande população de catadores, mas mesmo apoiados, mal sobrevivem com o que arrecadam e não conseguem dar conta de tamanha imensidão. Só existe um único problema: o lixo ser tratado como lixo. Solução: quando olhamos para os resíduos orgânicos e os vemos como lixo, estamos cometendo um sério erro. Todos esses produtos vieram da terra e ainda contêm a energia que acumularam do sol, além dos nutrientes que dela extraíram, é claro. Como podemos considerar algo assim com tantas propriedades como lixo?
temos que ter sempre presente os ciclos vitais. Da terra vem e para a terra deverá voltar. Quando desvirtuamos e desequilibramos esse ciclo natural, pomos em risco a nossa própria existência. Deveria ser considerado um crime contra a natureza, contra a vida. Simplesmente devolvê-lo à terra e aguardar o processo de decomposição já seria um grande passo, mas sabemos que podemos fazer melhor. A compostagem, que qualquer agricultor sabe fazer muito bem, acelera o processo usando a energia dos próprios alimentos para gerar calor e em 60 a 90 dias já temos um excelente adubo natural. Num biodigestor é possível retirar-se a energia que ainda subsiste nesses resíduos. Ela nos aparece na forma do gás metano e de dióxido de carbono e ainda subtém um excelente adubo orgânico. Embora necessite de pessoas qualificadas, é bem simples, pois trata-se de replicar processos biológicos. O metano é um gás natural e pode ser usado na frota de recolha dos insumos, diminuindo assim o custo da operação. E o biofertilizante pode ser usado ou vendido para a agricultura. Já os resíduos secos das nossas casas, quando tratados dignamente, limpos e devidamente divididos por tipo e categoria, só pelo facto de não conterem impurezas, logo assumem novos valores de comercialização. O uso de máquinas para facilitar, agilizar e acelerar a separação são muito bem-vindas, a fim de se poder pagar dignamente aos catadores que ainda se farão necessários. Mas podemos ir ainda mais adiante. Os plásticos podem ser moídos virando flocos e dar-lhes um tratamento mecânico transformando-os em pellets, iguais ao virgem, de elevado valor comercial. Fornos a gás, de metano é claro, podem transformar as latinhas de alumínio em lingotes. Triturar bem o vidro também se faz necessário. Estas são formas simples e viáveis de reduzir o volume, facilitando e diminuindo o preço do transporte das matérias-primas e lhes agregar grande valor comercial. As negociações também devem ser diretas com os fabricantes, de forma a minimizar as perdas com os atravessadores. Apesar de todos estes cuidados, que se traduzem em ganhos, talvez não sejam suficientes para pagar a mão de obra empregue em todo este processo. Embora possamos agregar o valor que nos é atualmente cobrado pela Prefeitura, não se sabe se haverá necessidade de cobrança de mais alguma taxa. Todas estas medidas não resolvem por completo os resíduos sólidos que nós produzimos. Ainda teremos que tratar de outra forma, em torno de 10 a 15%. Os resíduos industriais e comerciais são de mais fácil resolução, atendendo à sua homogeneidade, embora subsistam grandes desafios, mas que podem ser resolvidos com o auxílio dos nossos pesquisadores. Para os que ainda estão céticos sobre este assunto, há que ressaltar alguns aspectos bem relevantes. Por não respeitarmos os ciclos vitais, temos que recorrer a fertilizantes artificiais, caros, vindos de lugares distantes, que salinizam a terra e poluem o meio ambiente. O Brasil é o quarto maior consumidor do mundo destes fertilizantes. O nitrogênio advém da amônia, que por sua vez advém do petróleo. E todos nós já sabemos que ele vai acabar em cerca de 40 anos. E com os plásticos temos o mesmo problema. É verdade que já existem os bioplásticos, mas o mundo simplesmente não tem capacidade para produzir o milho necessário para satisfazer as atuais necessidades de plástico. Vamos então continuar transformando o mundo numa grande lixeira e ficar sem as matérias-primas que tanto nos ajudam? Então, reciclar não pode ser mais considerado uma moda,
mas sim um dever cívico para com a sociedade e com os nossos descendentes. E o que cada um de nós pode fazer? Já que de nada adianta separarmos os resíduos, pois quando chega o caminhão, tudo é misturado na caçamba. Podemos contactar cooperativas de catadores ou procurar postos de coleta. Separar os resíduos orgânicos dos secos, encontrar um local para fazer a nossa vermicompostagem e transformar o nosso resíduo orgânico em adubo, humus e churume, ou identificar na nossa cidade alguma empresa de compostagem. Todo o resíduo reciclável deverá ser devidamente lavado, evitando-se assim o mau cheiro e bichos indesejados. Alguns materiais, como óleo de cozinha, aparelhos eletrónicos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e compactas, têm reciclo diferenciado. Informe-se, busque conhecimento e exija os seus direitos, pois só assim teremos um mundo melhor. Desta forma, iremos alçando de grau a degrau a hipotética escada da sustentabilidade.